Compartilhar a tela, então. Capítulo 17, nós vamos ver hoje de história. Nós vamos falar sobre Brasil, certo? O Brasil ainda, quando era colônia, certo? Ainda governada, né? O Brasil governado por Portugal, ainda não tinha independência, nada. Então, a gente está falando de Brasil colônia, certo? Nós vamos falar um pouquinho de uma época no Brasil em que ali a região do Nordeste ela foi dominada por holandeses, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então tinha lá o Brasil ainda colônia, governado por portugueses, só que teve uma época em que os holandeses vieram para o Brasil e dominaram a região onde hoje é ali o Nordeste do Brasil, tá bom? Bom, a gente sabe que desde lá das grandes navegações, quando os portugueses, espanhóis começam a fazer aqueles grandes navios e vão em busca de novos territórios, novos mercados consumidores, mais gente para comprar seus produtos e fazem, né, todas aquelas rotas para buscar produtos para vender. Então a gente lembra que o dinheiro sempre esteve à frente de tudo, né? O lucro, ter dinheiro é que fazia essas pessoas se aventurar nessas grandes navegações. Vocês lembram disso? Então, buscar lucro, buscar dinheiro, fazer comércio, enfim, tudo isso favoreceu então para eles descobrirem as Américas, né, enriquecer bastante lá na Europa, tá? E a vinda dos holandeses para o Brasil não é muito diferente disso. Por que eles querem vir para o Brasil? Em busca de lucro também. Vem buscar dinheiro, vem tentar enriquecer usando aqui as terras do Nordeste. Tudo bem até aí? Vamos lá. O que vai acontecendo então, né? Os holandeses vêm especificamente aqui para o Brasil porque na época que eles vêm para cá, quem governava o Brasil era a Espanha. Vocês lembram de uma outra aula que a gente teve da União Ibérica? Que era Espanha e Portugal que se uniram e Espanha começou a governar Portugal e automaticamente começa a governar também o Brasil, porque era colônia de Portugal. Então, a Espanha vai começar a governar tudo, certo? Então, Espanha governa Portugal, Espanha governa Brasil. Tudo tá nessa época da Espanha, aqui ó, 1600, 1620, 1640, essa época aí que tá acontecendo tudo isso que a gente vai ver. Quem tá governando tudo é a Espanha. E a Espanha tem uma certa briga com os holandeses, porque a Espanha dominava também a Holanda. Então, olha como a Espanha era forte, tinha muitos domínios, né? E a Espanha também dominava a Holanda. Só que os holandeses, eles lutam por independência e conseguem sua independência em 1581. Mesmo eles tendo independência da Espanha, os holandeses com os espanhóis ficam, sabe assim, um gostando do outro, fica aquela meia rincha entre eles. Aí os espanhóis estão sempre dando um jeitinho dos holandeses falirem e não conseguirem se desenvolver. Por quê? Porque a ideia da Espanha é retomar um dia, começar a mandar nos holandeses de novo. Então eles têm sempre ali um conflitozinho, tá? Então holandeses e espanhóis, eles estavam sempre ali tentando fazer o outro ganhar menos dinheiro, desenvolver menos o comércio, certo? Então, os espanhóis estavam tentando prejudicar a economia da Holanda, certo? E a Holanda não vai ficar quieta com essa situação, tá? Eles vão criar, muito importante a gente lembrar desse nome, a Companhia do Comércio das Índias Orientais. Depois eles criam também o comércio, né? A Companhia de Comércio das Índias Ocidentais,
quer dizer, é uma instituição, algo feito pelo governo holandês, né, que fez muitas frotas de navios, tá? Que era essa companhia de comércio, para irem fazer comércio lá nas Índias Orientais, lá na Ásia. E depois fizeram essa frota de comércio para vir fazer comércio aqui nas Américas, que são as Índias, né, para eles, ocidentais, certo? E aí eles vão fazendo, dominando com essa companhia de frota, muitos navios, eles vão dominando o comércio naquele mar. Eles vão dominando o comércio em muitas regiões e eles vão ficando muito fortes, tá? Então os holandeses começam a se fortalecer no comércio marítimo. Tudo buscando o quê? Lucro, dinheiro, certo? E muitas rivalidades, então, entre esses países. Bom? Aí, então, esses holandeses, né, já não gostam dos espanhóis, sabem que a Espanha que está governando o Brasil na época, então eles vão fazer questão de vir aqui para o Brasil, dominar e tomar alguma região da Espanha, meio que de rincha por causa dos conflitos que eles tinham lá na Europa, tá? Então os europeus, naquele conflito todo, cada um dominando um lugar, né, nessa época de dominação de muitos territórios, vêm os holandeses tentar dominar, tirar um pedacinho do território que era da Espanha na época, tá? Então eles vêm tentando dominar a região do Nordeste, controlar todo o engenho, a cana-de-açúcar e todo o lucro ali ficar para os holandeses. Então eles já vêm com 26 navios holandeses armados, com 450 canhões, tá? E mais de 3.000 soldados, né? E eles descem ali onde é Salvador hoje, né? Tá? E tentam, então, dominar toda essa região. O governador da Bahia até foi preso, né? Então eles vão fazer todo ali uma revolta. O bispo local teme a propagação desses holandeses, a vinda desses holandeses, porque os holandeses, eles são calvinistas, são evangélicos. Não sei se vocês lembram da aula que a gente teve sobre as novas religiões formadas lá na Europa, né? A reforma protestante. Então aí tem os protestantes já, os evangélicos de Calvino, de Martim Lutero, né? E os holandeses, eles eram evangélicos. Então, os bispos, né, os católicos daqui também não queriam que os holandeses viessem também por causa da religião que era diferente, tá? Então, a Espanha, né, junto aqui com o pessoal que morava aqui, eles lutaram contra os holandeses, tá? Ao máximo que conseguiram. Então, auxiliaram aí tropas luso-espanholas, né? Somando aí mais de 12.000 homens, né? E acabaram expulsando os holandeses, tá? Os holandeses tiveram bastante prejuízo com tudo isso, certo? Só que eles, né, essa companhia das Índias Ocidentais, essa frota de navios muito forte que eles tinham, eles também saqueavam, eles roubavam outros navios, tá? E eles roubaram, né, atacaram uma carga de navios espanhóis que estava vindo da América, indo para a Espanha, carregada de, né, pedras preciosas, metais preciosos, muito ouro, muita prata, e eles roubam esse navio e pagam os prejuízos da guerra, olha só, né? Com tais recursos, né, todo ouro roubado aí dos espanhóis, eles organizaram uma nova investida ao território brasileiro. Então, com o próprio ouro que roubou daqui dos espanhóis, né, eles se fortaleceram para vir atacar de novo, certo? Então, e essa rivalidade, essas disputas, então, estavam longe de acabar, certo? Então, o que vai acontecer, né? Em vez agora, então, deles invadirem a Bahia, né, essa região do Nordeste, eles vão invadir essa região aqui mais para cima um pouquinho de Pernambuco, tá? Então os holandeses vão invadir de novo o Brasil, tá? Então a primeira invasão não foi bem sucedida, eles foram expulsos logo. Mas a segunda invasão, eles vão ficar mais tempo, tá?
Eles vêm muito mais armados, eles vêm com muito mais gente, eles vêm com 67 navios, mais de 1.000 canhões, tá? E mais de 7.000 homens, tá? Então aí eles conseguem conquistar a região com mais facilidade, porque eles estavam em grande número, tá? Eles vão conquistar ali a cidade de Recife e Olinda, a região onde hoje são essas cidades, tá? Até Olinda, Recife, eles foram inaugurados, desenvolvidos pelos holandeses, né? Então, eles que vão, né, dar um up aí na região. Avançaram pelo interior e se expandiram por grande parte do litoral nordestino. Tudo aqui que tá laranjinha, tá vendo? Foram a região, as regiões aí que os holandeses dominaram, tá? E nessa região tinha muito engenho de açúcar, tá? Em que eles começaram a fazer negócios. A Espanha, ela estava envolvida em outras guerras lá na Europa, tá? E tem as guerras dos 30 anos, tem guerra para todo lado lá na Europa também, né? Guerra contra a França, contra a Inglaterra. Então, lá na Espanha, então a Espanha está preocupada com guerras lá no seu país. Então, eles não podem mandar soldados para vir ajudar aqui os brasileiros, né? Pessoas da colônia que estão sendo invadidas por holandeses. Então, não vem ajuda de nenhum lado. As pessoas que moravam aqui não conseguiram lutar contra os holandeses, que vieram muito bem armados, com muita força. O que aconteceu? Os portugueses, espanhóis, enfim, os brasileiros, né, que já estavam aqui, eles começam a fazer acordos, amizades e acabam meio que aceitando, então, os holandeses dominarem a região, tá? É claro que eles lutaram, né, em um certo momento, mas essa luta se acaba muito rápido, porque eles não têm força contra os holandeses, beleza? A administração holandesa no Brasil. Então, os holandeses vão ficar no Brasil e vão administrar a região, uma pequena região ali do Nordeste que a gente viu no mapa, tá? Quem vem como líder, vem um holandês nobre, vem liderar, ser o governador dessa nova região aí dominada pelos holandeses. O nome dele é Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau é um holandês que vai vir, né, cuidar dessa região do Nordeste que eles dominaram, tá? Então, eles vão fazer acordos com os senhores de engenho que já tinham aqui, vai ajudar a recuperar esses engenhos que nos conflitos ali acabam meio que sendo destruídos, perdidos em muita coisa. Então, esses holandeses, né, o Maurício de Nassau, vai investir na região, vai desenvolver a região, vai fazer negócios e ajudar esses engenhos, tá? Vai construir as cidades de Recife e Olinda, tá? De uma maneira mais estilo holandesa, vai investir muito nas cidades, tá? Modernizando, implementou calçamento nas ruas, saneamento urbano, construiu pontes, né, de grandes dimensões, ergueu palácios, criou jardim botânico, né? Trouxe para cá, sabia que os engenhos dependiam da mão de obra escrava, então eles trouxeram muitos escravos, até dominaram uma região lá da África para poder pegar muito escravo. Então acabou que desenvolvendo a região Nordeste bastante, tá? Ao longo de 7 anos que o Maurício de Nassau ficou aqui, ele também incentivou a vinda de médicos, cientistas, artistas, pintores europeus, né? Para estudar e pintar as naturezas aqui do Brasil, para pesquisar, representar a diversidade da flora e fauna brasileira, tá? Representar através das figuras também o povo e costume daqui do Brasil. Foi também ele responsável pela instalação do primeiro observatório astronômico das Américas. Então, olha quanta coisa boa Maurício de Nassau estava fazendo aqui. Ele estava meio que se sentindo em casa, ele estava gostando de desenvolver toda aquela região, né? Mas, gente, o governo lá da Holanda começou a perceber que Maurício de Nassau, em vez de
pegar dinheiro do Nordeste e levar para a Holanda, estava fazendo o contrário. Ele estava gastando muito dinheiro holandês desenvolvendo o Nordeste, né? E não estava surgindo lucro nenhum. Então, essa invasão da Holanda dentro do Brasil não gerou lucro para os holandeses como eles pensavam. Então, o que eles fizeram depois de certo tempo? Eles tiram Maurício de Nassau do poder e colocam um outro governante, tá? E aí, então, olha, os desentendimentos, né, entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, né, holandesas, vão se agravando, tá? E os comerciantes holandeses começam a se sentir prejudicados, né? Por quê? Porque não está tendo lucro, né? Principalmente pela queda nos ganhos da venda do açúcar e pelo aumento das dívidas dos senhores de engenho. Então, os senhores de engenho emprestavam muito dinheiro para manter seu engenho e acabava que não pagando essas dívidas. E quem emprestava esse dinheiro eram os holandeses. Então, a gente vai percebendo aí um conflito que os holandeses não estão tendo lucro, beleza? Então, o Nassau foi substituído, foi demitido e vem um outro conselheiro, tá? E a outra coisa importante que Nassau fazia era não misturar a religião. Então, assim, ó, quem quer seguir o cristianismo segue, quem quer seguir, né, a igreja católica, a igreja evangélica, é livre. Ele não falou que todo mundo tem que ser evangélico. Não, ele deixou livre, tá? Já esse outro conselheiro que vem, ele, né, ele vai instaurar um clima de rivalidade, tá? Porque ele meio que quer exigir a igreja evangélica aqui, ele começa a cobrar todos aqueles que deviam para o governo holandês, então ele quer lucrar para o governo holandês, tá? O povo daqui, então, que estava acostumado com Maurício de Nassau só tendo benefícios, quando viu que Nassau vai embora e vem um outro muito rígido que quer tirar o lucro daqui, o povo de Pernambuco vai se revoltar, tá? Falou assim, não, se for para tirar lucro da gente, se for para piorar a nossa situação, a gente não vai deixar, né? A gente quer continuar do jeito que estava. Então, como não tinha como, os brasileiros, né, as pessoas ali de Pernambuco resolveram expulsar os holandeses dali, certo? Então, esse processo ficou conhecido como insurreição pernambucana, ou seja, eles expulsando os holandeses da região, certo? Dali de Pernambuco. Em 1648, organizou-se no Rio de Janeiro uma expedição de luso-brasileiros. Luso-brasileiro seria luso vindo lá de Portugal ou Espanha, tá? Essas pessoas que moravam no Brasil eram considerados luso-brasileiros, tá bom? Bem, né, o Rio de Janeiro, né, ajuda então os pernambucanos de uma maneira assim, que eles vão lá em Luanda, lá na África, né, derrotar os navios holandeses lá da África. Então já não tinha, né, mais tanta força esses navios holandeses, tá? Na época, a Holanda estava envolvida na Guerra dos 30 anos e não encaminhou também auxílio militar aos poucos soldados. Então, igual a Espanha já tinha feito, não ajudou, a Holanda também não ajudou os holandeses aqui na região do Nordeste, porque eles também estavam em guerra lá. Então não tinha soldado para mandar. Então era só os que estavam aqui, né? E o Brasil começou a se organizar, né? Tropas de outras regiões começaram a ajudar ali também. E aí eles conseguem expulsar, tá, os holandeses daqui do Brasil na conhecida insurreição pernambucana. Bom, o português também não manda, tá? Ajuda, porque eles acabaram de se libertar ali daquela União Ibérica, eles estão se retomando como país e ainda estão aí meio que sem condições de ajudar nessa batalha. Crise açucareira. Bom, os holandeses foram expulsos do Brasil, então, né? Mas eles não desistiram do açúcar. Lembrando que a ideia deles de vir para aqui, né, para Pernambuco, era lucrar com o açúcar dos engenhos, certo?
E os holandeses, eles vão aprender como montar todo esse engenho, eles vão aprender a plantar cana, fazer todo o processo do açúcar. E eles vão para as ilhas aqui da América Central. Então, eles saem do Nordeste brasileiro e invadem algumas ilhas aqui na América Central e começam a criar seus próprios engenhos, os próprios engenhos holandeses, e começam a produzir o seu próprio açúcar. Isso faz com que chegue no Brasil a crise açucareira. Por quê? Porque os holandeses, com essa rincha com a Espanha, depois também ficou com essa rincha com o povo aqui do Nordeste, porque expulsaram eles. O que eles fazem? Eles começam a produzir muito açúcar e vender mais barato. Que quebra, então, a economia açucareira aqui no Brasil, tá? Porque agora eles têm um concorrente forte, que são os holandeses, aqui na América Central. Deu para entender? Então, os holandeses, eles continuaram fazendo o processo do açúcar, refinando o açúcar e vendendo. E aí eles começam a controlar o comércio do produto na Europa. E o Brasil vai perder a venda. Beleza? Vai ter. A insurreição pernambucana, então, né, com essa insurreição pernambucana, os engenhos do Brasil ficaram arruinados e carentes de mão de obra. Por quê? Porque teve uma guerra, certo? Essa insurreição pernambucana foi uma guerra para expulsar os holandeses daqui. Então muitos engenhos foram destruídos, muitos escravos morreram porque eles tinham que batalhar. E no meio daquela bagunça, daqueles conflitos, muitos também, né, ex-escravos, né, escravizados, fugiram. Então teve aí um desfalque, né, muito grande nos engenhos. Então, além daí o Brasil ter concorrência com os holandeses que vão plantar e vender açúcar em outro lugar, os engenhos aqui do Brasil ficam praticamente destruídos, tá? Então, isso inicia-se uma crise dentro da colônia, dentro do Brasil, muito grande, tá? Tanto é que, aos poucos, a região do Nordeste vai sendo abandonada pelos governos, né, de Portugal, enfim, e depois que acha ouro, então, né, que vão descendo ali para as Minas Gerais, vão descendo o Nordeste, vai ficando abandonado. Então, desde dessa insurreição pernambucana, desde que eles expulsam os holandeses, os engenhos ficam arruinados, né, a crise entra, desde aí, então, se inicia uma grande crise, né, que tem até hoje no Nordeste brasileiro, tá? Vamos lá, então. A metrópole portuguesa não tinha recurso para investir na produção açucareira, tá? Então, quer dizer, Portugal não queria mais investir no açúcar no Brasil, que não era uma coisa mais que dava lucro. Além disso, a parceria econômica com os comerciantes holandeses na distribuição do açúcar na Europa havia perdido. Quer dizer, agora os holandeses trabalham por conta sozinhos, não tem mais, né, parceria econômica. Tais aspectos somados à concorrência do açúcar produzido nas ilhas da América Central, nas Antilhas, né, levaram o Brasil a uma crise econômica em fins do século XVII. Então a gente viu esse processo o quê? De que os holandeses vieram, né, meio que destruíram o Nordeste em relação aos engenhos e meio que desenvolveram o Nordeste na questão da urbanização, tá? Então, os holandeses vieram, melhorou o Nordeste em um setor, mas quando eles foram expulsos, foram embora, deixou a crise tudo muito piorado, tá? Então, os holandeses estando aqui no Brasil, mudou completamente o cenário do que é hoje o Nordeste brasileiro, tá? Então, a gente tem que entender todo esse processo para ver por que, então, que acabou os engenhos, por que acabou o lucro do açúcar, por que Olinda e Recife é mais desenvolvido que o resto. Então, toda essa invasão holandesa, né, faz a gente entender esse cenário, tá? E que hoje, então, o Nordeste ficou, né, foi desde essa época e ficou, então, meio que abandonado aí pelos governos. Beleza, gente? Deu para entender um pouco desse contexto aí do Nordeste com os holandeses e o que é hoje por causa de tudo isso, né? Muitas regiões do Nordeste, acho que eu já falei isso em aula para vocês, que é semiárido,
uma parte mais quente, que não tem água, aquela terra seca, né? E que não se planta mais nada ali, a terra praticamente morta, areosa, né? Tudo isso se dá também por causa da plantação da cana-de-açúcar, por causa dos engenhos. Né? Se plantou tanto, né? Desmatou, que era tudo mata atlântica, desmatou, plantou tanta cana e não cuidava-se do solo. Aquele solo foi desgastando, ficando arenoso, infértil e virou o que é hoje o Nordeste, aquele clima semiárido, por causa do desmatamento e da falta de cuidado com o solo depois na plantação de açúcar. Então, olha aí os resultados no Nordeste por causa da ganância dos portugueses e dos holandeses depois. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Bom, atividade então, né? Página 191, separei só 3 questões para vocês fazerem, tá? Questão 3, 4 e 7, certo? Então, só essas 3 da página 191. E aí eu tô por aqui. Vocês podem me chamar tranquilo. Lembrando que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, vocês sabem, tá bom? Então é isso. Tudo tranquilo? Vou parar de gravar e a gente conversa um pouquinho.